Boa noite, pessoal. Começando mais um Traders Cast. Hoje a gente tem a participação especial do Daniel Marcato, ele é analista sênior e sócio na Exploritas. A gente vai falar de algumas teses de mercado interno que vocês gostam bastante, falar do grupo Simpar, falar de outras empresas aqui. Seja bem-vindo aí, Daniel, Fernando e Kevin. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente consegue agregar alguma coisa. Mas muito obrigado pela oportunidade. Show de bola. Boa noite. Desculpa, Massa. Boa noite, pessoal. Prazer, Daniel. Foi mal, Massa. Não, imagina, eu ia falar pro Daniel se apresentar aí você já puxa a pauta aí, Marcos. A gente vai falar de algumas empresas, se quiser falar aí, puxar algum assunto macro, fica à vontade, o papo é bem aberto. Não, legal. É até difícil de falar hoje, depois da notícia recente que a gente recebeu aí, né, do apoio do Bolsonaro ao Tarcísio, acho que é um tema relevante. Mas eu sou o Daniel Marcato, eu trabalho na Exploritas desde 2013, então estive desde a fundação praticamente da Exploritas, que foi um spin-off da Explorador, né? Então estou no mercado desde então, comecei na Exploritas como estagiário e estou lá. Eu estudei e trabalhei antes na Argentina, então vivi na Argentina por 8 anos. Lá na Argentina eu trabalhava na KPMG, e aí depois eu vim para o Brasil em 2013, onde eu entrei na Exploritas e estou lá desde então. Fazendo parte do time de gestão, né, parte do time de análise também. Acho que isso é o resumo. E lá na casa, na Exploritas, a gente tem dois produtos, né, o FIA e o multimercado. O multimercado que também faz bastante ações. Então, a gente tem aí um background grande em ações, tanto para o FIA como no multimercado. E depois tem a parte macro, o time macro lá que faz também multimercado, mas eu participo mais da gestão da parte de ações, né? Boa, legal. Boa, Daniel, muito obrigado. Acho que para começar, né, você até já puxou um pouquinho o tema dessa notícia de hoje, né, mais recente, que fez preço agora depois do fechamento de Tarcísio, e dá para buscar o gancho que vocês estão surfando bem, né, esse macro Brasil no ano. Provavelmente vocês tinham uma exposição boa em Brasil, pelo menos no começo do ano, né, agora eu não sei como tá, a gente pode debater isso. Tá. Teve um risk-on muito forte para emergentes, né? Exato. E para começar, eu queria entender a cabeça de vocês, né? Antes de a gente ir no micro, Perfeito. Se vocês seguem com essa alocação, igual foi mais cedo. Início do ano a gente conversou com o Delábio, né, se não me engano. Então a gente estava bem alinhado que vocês tinham essa alocação maior em Brasil. Eu acho que vocês tinham alguma coisa mais América Latina também, Isso, sem perfeito. ser Argentina. Exato. Se puder falar para a gente. Claro. O fundo, ele é um fundo Latam, né? Os dois fundos, tanto o multimercado como o FIA. E a gente tem esse, né? Como eu falei, eu morei na Argentina, o Delábio também já morou na Argentina. A gente sempre fez mercados da América Latina que são países que têm várias teses em comum, né? Muitas vezes andam até bem parecido o pêndulo político, inclusive, né? E então a gente começou o ano com uma tese de que mercados aqui da América Latina eram bons cavalos, né? O Brasil, inclusive, mas, por exemplo, a gente surfou bem o Chile, né? Chile andou... Você pegar mercados emergentes, como andaram quase que todos bem parecidos, né? E o Chile, você tem... então, você vai ter agora, nos próximos aí... 18 meses você tem eleições no Chile, você tem eleições na Colômbia, você tem eleições no Peru, você tem eleições no Brasil. E todos esses países que eu citei hoje são presididos por governos mais à esquerda e que os candidatos mais à direita têm boas chances de levar, né? Então, a gente se posiciona um pouco nessa tese, primeiro, desse fluxo global, né, geral, que o pessoal está tirando um pouquinho de dinheiro dos Estados Unidos e diversificando, e a gente está recebendo esse fluxo, esses países também. E você tem essa parte política de mudança, né, de pêndulo, que eles poderiam ocorrer antes em alguns outros países, antes que o Brasil, né, como vai acontecer no Chile, provavelmente, nessas próximas eleições presidenciais que vão acontecer lá. Então, a gente surfou Chile, bem. Brasil, a gente gostava e ainda gosta, né, mas Brasil, a gente tem o que a gente vê aqui no Brasil, o que a gente gosta, na verdade, o que a gente fala que a gente gosta de importar prêmios de risco, né? Então, a gente olha para o Brasil, a gente vê,
um risk-free muito alto, né? Você tem, então, uma taxa livre de risco muito alta. Então, para o equity ganhar desse taxa livre de risco, ele tem um retorno muito grande, né? E nos outros países, você tem uma taxa de retorno, uma taxa livre de risco menor, né? Então, você vai lá para B no Chile, a B longa no Chile está 2,5, né? 2,5, 4, né? O Brasil, a gente está falando de uma B longa de 7,5, né? Então, quando você pega, vai no Chile e você vê uma utility lá que está dando para você uma TIR real de 15 e você vem para o Brasil que também está dando uma TIR real de 15, você, pô, legal, as duas coisas estão dando TIR real de 15. Mas uma tem um spread para o juro real muito maior, né, no caso lá no Chile, do que o spread para o juro real aqui no Brasil. Então a gente gosta de olhar essas coisas, né, esses prêmios de risco e onde que ele está sendo melhor remunerado, né, se é no equity, se é de repente no juros. Então no Brasil hoje mesmo, então hoje por exemplo nossa maior exposição no Brasil, mostrando um pouco esse otimismo que existe, né, para emergentes em geral, é no juro real. Então, hoje, a nossa carteira ela está no Brasil mais via juro real. A carteira de ações, você tem um book grande, mas um net não tão elevado, né? Então, um net um pouco mais baixo, apesar de um gross um pouco maior. E no câmbio, a gente também tá neutro, né? Eu diria que hoje a nossa expressão mais positiva com o Brasil está via juro real, né? E nos outros mercados, a gente continua positivo, então, com o Chile. A gente ainda acha que ele vai surfar essa mesma onda que nós estamos surfando. E você está sendo melhor remunerado no equity lá no Chile do que está, por exemplo, aqui no Brasil, né? Óbvio que no Brasil a gente vai conversar de alguns casos. A gente gosta de casos específicos que acho que tem muito potencial, né? E acho que o equity, de forma geral, no Brasil, se você vier realmente com um ciclo, além do externo ajudar, um ciclo local ajudando também, pô, muita coisa pode andar muito, né? Boa, Daniel. Obrigado. Imagina. Kevin, Márcia, vocês querem pautar mais alguma coisa macro ou querem aproveitar o tempo para explorar um pouco mais do micro, Simpar, que seria o tópico principal aí? Vocês acham? Aqui eu já iria para o micro. Não sei se o Kevin tem alguma coisa de macro. Não, bora, vamos lá para o micro, que eu acho que as teses aí que o Daniel acompanha de perto é o que a gente gosta aqui também no TC, né? Boa. Então, puxar aqui a principal para o Daniel. Assim, Simpar tem muita coisa para falar, né? Sim. Então, vamos tentar... Não sei como vai ser melhor, se fala da holding primeiro, fala subsidiárias, mas enfim, vou introduzir aqui o tema e, Daniel, fica à vontade para como você achar melhor introduzir aí a sua resposta, né? Mas quanto a Simpar, todo mundo conhece bem que tem muita polêmica em função dela por conta da dívida, né? Tem gente que gosta muito da tese e quem não gosta advoga contra, dizendo que você não pode ter uma exposição tão grande, uma dívida tão alta, com juro real tão alto, que prejudica bastante o carrego da tese, etc. E quando a gente pega assim, nos últimos anos, assim, obviamente, né, com juro real muito alto no Brasil, etc., se provou correto, né, essa exposição não ser uma boa alternativa, né? E é claro, olhando para frente, com o juro nominal / real fechando, né, claro, isso pode se inverter. Então, qual que é a cabeça hoje de vocês para Simpar, né? E provocando o lado negativo da tese. Se por acaso, vamos supor, o juro cai menos do que a gente imagina, sei lá, a curva estava falando 12, vai que fica em 13, isso alteraria muito o upside potencial, assim, como é que vocês estão olhando essa questão daqui para frente? Claro, não, perfeito. De fato, né, na Simpar você teve sempre esse questionamento de uma holding muito alavancada, onde as empresas de baixo não pagavam suficiente dividendo nem para fazer o serviço da dívida, né? Era um negócio meio complexo. Mas que a gente sempre viu entendendo o ciclo do negócio deles, né? Então, ele estava um ciclo de CAPEX alto nos últimos 3 anos, onde ele investiu muito. Então, você teve investimento na Vamos, você teve muito investimento na Movida, você teve muito investimento na Automob, você teve investimento na Ciclos, que ele vendeu recentemente uma parte. Então, você estava algumas rodovias. Então, você estava num ciclo de investimento grande dele. E para isso, realmente se alavancou e as empresas de baixo que estavam nesse ciclo de investimento também não podiam pagar dividendo suficiente para desalavancar a holding. Então, você criou uma holding que acabou ficando muito alavancada mesmo no momento de juro muito alto, né? Agora, o que eu acho que é interessante é que o discurso mudou, né? Recentemente, vai um ano para cá, esse discurso está bem mais alinhado, onde o controlador entendeu que
essa alavancagem da holding estava ruim, né, para o próprio acionista, que no caso é ele, o Fernando Simões, o principal acionista, né, não estava sendo remunerado. Então ele decidiu entrar num processo de queda de investimento em todas as subsidiárias. Então, se você for ver hoje em dia, Movida, ela não cresce frota. Se você for ver hoje, a Vamos faz um CAPEX muito menor do que ela estava fazendo. E outras empresas também, e ele está vendendo alguns ativos que estão debaixo da holding justamente para desalavancar. Então, a ideia da Simpar hoje é chegar em algum momento sem dívida na holding, que inclusive a dívida na holding não é muito eficiente, né? Porque você não tem alguns benefícios por ter dívida na holding, que não tem receita versus você ter dívidas nas empresas de baixo, né? Então, eu acho que a Simpar, é verdade, tinha essa crítica e ela não é correta, mas ela mudou o discurso, e não só o discurso, senão a prática também. A gente está vendo, né? A gente está vendo que esse ano todas as empresas que estão de baixo estão investindo menos, estão num processo de desalavancagem também, e a própria holding, como aconteceu, deve fazer mais ou menos um mês, que eles venderam aquele ativo da Ciclus no Rio de Janeiro, né? Então, levantaram isso daí, hoje a dívida da holding é aí proximamente entre 4 e 5 bi, 4 bi e meio de dívida líquida que ele tem. Dessa dívida, dessa venda que ele fez, ele vai tirar já 1 bi, né, que sobra, que vai ficar para o equity, e ele vai cancelar a dívida com esse dinheiro que entra na holding. Ele ainda tem a outra parte da Ciclus que ficou, que é o ativo no Pará, acho que é no Pará, que ele vai também estar vai vender também, é menor, mas ajuda. Depois você tem o Porto, que é um ativo também que tem uma certa liquidez, que ele poderia estar vendendo, e o ano que vem esse Porto, que hoje não entrega resultado nenhum, né, que ele não estava aguardando algumas coisas da receita, enfim, deixar ele operacional, ele vira operacional, full operacional, a partir agora desse quarto trimestre. Então, você vai ter um Porto aí gerando, acho que 400 milhões de EBITDA o ano que vem já. Então, esse é um Porto o Porto, como a gente sabe, os ativos portuários no Brasil estão tendo uma liquidez interessante, né? Você viu a Santos Brasil vendendo o Porto, você vê, no caso era a Wilson Songs, né? Mas também vendendo parte também do ativo, que também era parte Porto. Então, você tem uma certa liquidez, então esse ativo ele também já expressou a vontade dele de monetizar isso, e também você cancela a dívida na holding. Então, você tem também uma PPP que ele tem ali de uma rodovia, que ele fez um aditivo no contratual, né? Que essa rodovia ele vai adicionar 6 pedágios também agora no final do ano. Isso também vai gerar mais outros 300 milhões de EBITDA para o ano que vem, você também poderia vender. Então, você tem alguns ativos não listados que ele consegue vender. E eu estou falando dos não listados, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre os listados, né? Porque hoje eu também gosto muito dos ativos listados que eles têm, mas os não listados ele consegue, ele tem falado nisso e tem mostrado que ele está realmente com esse discurso, está alinhado com a prática dele, ele pode vender, e todas essas vendas desses ativos não listados vai ajudar ele a desalavancar bastante a holding. Em algum momento ele deve trazer essa dívida da holding próxima a zero. Então, eu acho que esse é o primeiro processo, um pouco combatendo a crítica que muitos fazem, que é uma empresa alavancada, que nunca não tinha não cuidava muito do quanto gastava, enfim, né? Toda essa crítica que sempre se fez, e eles estão mostrando uma certa disciplina nessa alocação de capital e pagando dívida para aumentar, então, o valor do shareholder, no caso do acionista. Para manter esse tema da dívida da holding, Daniel, Claro. Você acha que eles realmente conseguem zerar essa dívida aí? Porque eu me pego perguntando isso porque, assim, beleza, eles já venderam ali a Ciclus Ambiental, foi uma redução relevante, eles têm esses outros ativos que você estava comentando, mas eu acho que eles não conseguem, ou enfim, se vocês até têm uma estimativa disso, se eles conseguem vender naquele mesmo múltiplo que foi a Ciclus Ambiental, que, se eu não me engano, foi 7 vezes EBITDA, né? Eu acho que esses outros ativos... A Ciclus Ambiental, ele vendeu a parte que era do Rio, ele vendeu a quase 10 vezes EBITDA, na verdade. Se você pegar o EBITDA dos últimos 12 meses, deu 9,6, para ser mais exato. Os outros ativos, assim,
É menos, claro. Os Se outros ele- ativos, é, ele vai pegar um múltiplo menor, sem dúvida. Inclusive, os ciclos que ele tem, acho que é Amazonas, eu falei Pará, mas acho que é Amazonas. Ciclo Amazonas, tá. você tem... Ele não é dono de 100%, ele tem 45%, na verdade, e o múltiplo ali é menor, de fato. Então, que seja 8 vezes. No Porto, a gente deve estar falando uma coisa de 8 vezes também EBITDA para o Porto. Eu acho que eu falei 400, deve ser 400 ou 500 milhões de EBITDA ali no Porto, não estou recordando bem. E depois eu falei sobre a PPP que ele tem também, a rodovia ali no no Pará, que ele também pegaria algum múltiplo, acho que nessa linha aí. Se você colocar todos esses outros 3 ativos, mais o 1 bi que já vai entrar das ciclos que ele fez no Rio de Janeiro, não vai dar realmente os 4,5 bi de dívida que ele tem que matar. Vai sobrar alguma coisa, mas assim, eu acho que com isso ele vai levantar, perto de 3 bi, sobraria aí entre 1 bi e meio para matar, mas já fica uma dívida bem mais tranquila e com a desalavancagem das empresas que estão abaixo, que são listadas, ele também começa a conseguir a pagar os juros da dívida que sobra e ainda desalavancar, né? Eu acho que foi mais ou menos em 2024 que as empresas que estão abaixo dele pagaram perto de 1 Você acha bi. que ele não vai voltar a alavancar se os juros cair, não? Pode acontecer, né? Mas aí vai depender. Eu acho que primeiro ele aprendeu um pouco, então você tá com uma certa disciplina, eu acho que maior do que estava anteriormente. Ele tem mostrado isso, né? Então ele tá nesse processo de desalavancagem. E você tem, assim, não dá para falar também que foram dinheiros, alavancagem ruim, que ele não fez boas alocações, né? Então, esses ciclos que ele vendeu agora, 10 vezes EBITDA, a TIR desse negócio, do que ele colocou e o que ele está tirando, é de 30%. A TIR de 30%, pô, não é... Foi pouquinha coisa, foi um ativo excelente, um investimento excelente. Então, eu acho que vai depender, aí ativo a ativo, né? Se ele voltar a se alavancar. Eu acho que não, porque ele tem falado, pô, me alavancar na holding não é eficiente. E não é mesmo, né? Então, eu acho que faz mais sentido ele se alavancar nos projetos, novas coisas que ele queira fazer nas empresas que vão ficar. Então, Vamos tem muito para destravar valor ainda, né? Se tiver que fazer alguma coisa, vamos. Automóvel, tem muita coisa para destravar. Então, eu acho que nas empresas de baixo, você ainda tem muito valor para destravar antes de entrar numa jornada de alavancar novamente a empresa com novos ativos, com outros ativos. Então, assim, eu acho que vamos falar de ativos mais transformacionais, né? Ativos grandes, né? Então, uma coisinha ou outra ali que ele coloque ainda debaixo da CS Infra e tal, alguma outra coisa, isso ele sempre faz, deve fazer mesmo, tem coisa que vem já com EBITDA, né? Que às vezes ele consegue trazer o EBITDA e jogar a dívida para frente, então, na verdade, em vez de você não tem uma alavancagem grande no começo e tal. Enfim, é de fato um risco que a gente pode correr, mas eu acho que esse risco hoje ele tem se mostrado muito mais educado nesse assunto de alavancagem do que ele era há 4, 5 anos atrás, né? E o mercado, assim, né? O mercado não está dando mais muito benefício para ele, né? Se você for olhar, eu falei só das empresas que não são listadas, porque ele não consegue, ele poderia se desalavancar vendendo empresas listadas. Só que o mercado não está pagando nada para ele hoje, né? Ele duvido que ele venderia... contra ainda, né? Exatamente, aposta contra. Então, ele olha para baixo e fala, cara, isso aqui tá errado. Eu preciso destravar esse valor, né? E como eu destravo o valor? Já entendi. Desalavancando as empresas, fazendo essas empresas que hoje não geram caixa, gerarem caixa e esse caixa subir para a holding. É assim que eu vou destravar valor, tanto nas de baixo como na holding. Então, eu acho que isso está bem claro e ele tem falado isso abertamente, a empresa tem tocado muito sobre isso. Então, eu acho que é um risco sim, mas eu vejo que, pelo menos os passos que eles estão dando, está indo na direção contrária, né? Mais de desalavancagem mesmo do que voltar a se alavancar com juros, se cair, o quanto cair, né? A gente tá falando aqui de juros cair também, mas sai de 15 para 13, coisa, né? Ninguém tá pensando num juros ainda de abaixo de 2 dígitos ainda, dígito, né? Exato, não dá pra gente falar disso ainda no Brasil, né? Então eu acho que tem um longo caminho ainda. Só, né? É só começar a mostrar um caminho de esperança, né? Mas a curva não tá mostrando piorar, isso. Né? Exatamente. Você acha que o mercado está pagando um pouco já na frente, talvez, dessa desalavancagem dele? Porque se a gente olhar a performance como um todo dos papéis,
Deu Não, uma voltei, né? travada. Tá. Se der uma. Você acha que. Voltando aqui para a pergunta. Claro. Você acha que o mercado está pagando um pouco na frente já dessa desalavancagem dele? Porque se pegar a performance como um todo dos papéis, a Vamos está caindo no ano, JCL também está subindo pouco aqui. Se pegar o que performou muito bem esse ano mesmo é Movida e a própria Simpar. Só que grande parte do valor da Simpar vem da Vamos, né? Então você vê que tem uma discrepância grande ali, né? Acho que Vamos ainda está caindo no ano, enquanto a Simpar já está subindo 60%, 70%. Então, você acha que o mercado já começou, talvez, a pagar na frente dessa desalavancagem da holding? Isso já está meio que entrando no preço? Ou quando acontecer ainda tem muito mais espaço? Não, perfeito. Eu acho que sim. Eu acho que já tem alguma coisa que está se pagando, sim. Inclusive, hoje, né, a gente gosta do grupo e das empresas do grupo, mas hoje, por exemplo, no nosso portfólio, a gente não tem Simpar. Mas a gente tem Vamos, a gente tem Automob e a gente tem JSL. Então, hoje, se você faz, né, o clássico soma das partes, né, que o pessoal faz muito, colocando o mesmo múltiplo que ele vendeu os ciclos, colocando o preço de mercado das empresas que estão listadas a mercado, colocando a dívida da holding, você já não encontra, você faz essa soma das partes, você vê que o valor de mercado hoje é maior do que a soma das partes, né? Então, isso ou não tem, depende muito do múltiplo que você usa, né, para as que não são listadas, mas você vai chegar que quase não tem desconto ou está tradando um pouquinho de prêmio. Que quer dizer justamente o que você está falando, estão pagando um pouquinho na frente esse processo. E até por isso hoje a gente gosta mais das empresas que estão abaixo, que a gente está vendo justamente isso que você falou, deram um benefício já para a Simpar e ainda não deram benefício para as que estão embaixo. Talvez Movida sim, mas Movida tem entregado, então você está até uma performance que condiz com a entrega do papel, diferente de uma Vamos, que realmente tem sido uma decepção os resultados, então o papel tem sofrido muito, mas a gente acha que sofreu além da conta e num ciclo de desalavancagem que eles estão passando, né, nesse processo que também vão passar a Vamos, e num ciclo talvez de juros mais baixos também, ela vai surfar muito bem isso, né? Principalmente o mercado dela, o mercado de caminhões que, querendo ou não, são ativos caros e que depende também dos juros, né? Os juros atrapalham muito, os juros muito altos para você, uma compra de um caminhão, a troca de um caminhão, né? No caso deles é um aluguel, mas são ativos que os juros muito alto atrapalha muito, né? Então, hoje, a gente está com essa cabeça exatamente o que você comentou, Kevin, de olhar os ativos de baixo, que estão listados e que estão sofrendo muito mais do que o benefício que está se dando para a holding propriamente, a Simpar, né? Boa. Se eu puder complementar a pergunta do Kevin aqui, eu acho que teve também essa questão do desconto de holding fechar um pouquinho pela percepção de valor da Ciclos, né? A 10 vezes EBITDA é um baita deal, né, que eles fizeram. Mas indo para a Vamo, né, que realmente está com uma performance um pouco pior, imagino que vocês olhem também, né, pela importância para Simpar. Queria pegar essa visão de vocês, né, porque a Vamo de fato está com uma performance ruim, né, no ano. E foi um dos ativos queridinhos, né, perdeu um momento, não por culpa dela, né, o ciclo do agro que ela está muito ligada piorou. A empresa, obviamente, quando esse ciclo melhorar, ela vai surfar bem. Ela estava posicionada para isso, mas no curto prazo fica um pouco bagunçado, né? E quando a gente pensa em Vamo, que são contratos longos, ligados à cadeia do agro, teve muita devolução, teve problemas com alguns caminhões, né, que tem feito com que a margem piorasse por mau uso, etc. Enfim, e recentemente eles alteraram o guidance. Então, com esse novo guidance, quando a gente pega o primeiro semestre, que foram números razoáveis até, né, fica um segundo semestre mais fraco. Isso está dado para o mercado, né, não tem novidade, mas a pergunta que eu faço, como é que vocês veem a Vamo para 26, né? Ela já consegue ter um ano melhor do que 25? Assim, ela tem condição de voltar a ter um resultado como ela tinha há pouco tempo atrás? Ou ainda é muito difícil de ver esse ciclo, né, da cadeia do agro melhorando? Perfeito. Vamos, de fato, tem sido uma decepção, né, esse ano, e se você pegar realmente o guidance deles, eles revisaram o guidance para baixo, né, do que eles já tinham dado um guidance já ruim, que o mercado já não tinha gostado, né, de acho que era 450 milhões de lucro, entre 450 e 550, e eles reduziram esse guidance, acho que para 350 a 450, né.
e já tinha passado metade do ano, né? Então ficou um negócio, parece que a operação não está na mão, né? Porque passou já metade do ano e você me derrubou o guidance, ainda abriu o range desse guidance, ficou um negócio meio estranho, realmente pegou o mercado de surpresa. Mas assim, o que tem acontecido lá, e você tocou no assunto, acho que é importante, devoluções que tem surpreendido, então eles não contavam com com tanta devolução tão forte de ativos, ou retomadas, no caso, de ativos, né? Porque tem as duas coisas, tanto devoluções no sentido do cara não renovar o ativo que ele está usando, né? Então, você teve alguns casos, por exemplo, na Raizen, né? Que é um grande cliente da Vamos, que a gente sabe dos problemas que a Raizen está passando, por exemplo, e a Raizen não renovou parte dos contratos que estavam vencendo, né? Então, isso aqui entra em volta para ativo para o seu ativo imobilizado, e você está com esse ativo que você imaginou que ia continuar, né, renovar e não renovou, né? Então, você teve esse problema específico em Raizen, mas no setor de açúcar e etanol teve mais alguns casos, né? Então, você teve esse problema que eles não estavam vislumbrando, e você tem o problema que você falou do setor agro, que também você ainda está tendo retomadas, que aí é diferente de não renovação, né? Que aí o ativo é pior mesmo na retomada, que aí você não sabe se o cara cuidou direito ou não, e você vai retomar, é o cara que de repente não estava usando o ativo, por isso que você está retomando, ele deixou de pagar, porque ele não tá te pagando porque ele não está receitando, ele não está receitando porque ele não está usando o ativo está parado, então para ele não faz muito sentido, então você está retomando. Enfim, é uma situação pior, e essa retomada voltou a crescer. Nesse negócio, o normal, né, o que eles falam é que você tem uma retomada aí de 5%, se os ativos, se os contratos que você fez foram com clientes, você fez analisou bem e tal, viu o balanço do cara, viu a atividade do cara e tal, o normal da indústria é 5%, e ele está muito acima disso. E aí o que acontece? O que eu acho para 26, né? Falando de 26, eu acho que melhor, eu acho que sim. Porque primeiro você tem que esses novos contratos, então você começa a limpar essa base do agro, né? Quanto mais o cara devolve, cada vez menor está a representatividade no agro dentro dos ativos do cara, do que ele tem locado, né? Então você está já diminuindo muito isso. Hoje acho que é apenas 3% da base de contratos dele com agro, né? No caso de receita, né? É com agro. Então, se diminuiu bastante. Depois, esses novos contratos que ele está fazendo, ele vai voltar para esse patamar dos 5%, né? Esse 5%, só que isso aí demora para você limpar a base, aí, sei lá, 12, 18 meses, né? Então, você tem esse período de limpeza e de novos contratos que estão sendo feitos, que vão chegar, então, para 26 já mais limpos, né? Ou voltando à normalidade do que é uma devolução desse tipo de negócio, que é nessa casa devolução não, desculpa, retomada, que é na casa desses 5%. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que ele tem lá realmente, de fato na Vamos, ele tem um estoque muito grande que ele precisa rentabilizar. Ele não pode deixar ele tem quase 1,5 bi, 1,2 bi de ativos lá que não estão sendo usados. Então, parte disso é para venda, isso ele está conseguindo até que vender num ritmo interessante. Só que parte disso, perto de 1 bi, um pouquinho menos, você tem que são ativos que estavam prontos, que estão no estoque dele prontos para serem alugados, que não estão sendo alugados. E isso faz com que a sua utilização de frota ela caia muito, né? E você ter estoque com juros nessas alturas, você tem um capital empregado muito grande que não está sendo rentabilizado. Isso arrebenta a sua rentabilidade, arrebenta o seu ROIC e arrebenta os seus resultados, né? Então, eu acho que o grande ponto aqui em Vamos é justamente resolver esse imobilizado que ele tem, que não está sendo rentabilizado, não está sendo alugado. E isso vai acontecer com o tempo. Então, eu acho que parte vai estar acontecendo em 25, porque ele está conseguindo vender esses ativos. De repente, uma margem menor do que era, tudo bem, mas está vendendo, vai diminuir esse imobilizado. Vai conseguir, então, em vez de comprar ativos novos, você começa os novos contratos, vão começar a queimar, então, esse estoque que ele tem aí, ele não vai precisar comprar ativo novo para fazer CAPEX novo, ele já tem lá no estoque dele. Então, isso vai aumentar a utilização da frota dele. Quando você aumenta a utilização da frota dele, então você vê de novo o ROIC dele voltando para patamares normais, e isso, então, vai voltar a ter esse ciclo, talvez, melhor de rentabilidade da empresa, né?
Não tanto crescimento, não estou colocando isso na conta, acho que não é isso o case para 26 para Vamos, mas o case para Vamos em 26, e eu acho que isso sim é bem factível, é você colocar aumentar a utilização da sua frota, é colocar esse estoque que já está lá hoje, mobilizado para trabalhar. E aí isso vai acontecer, isso é com o tempo, porque conforme vão entrando novos contratos, você vai usando esse teu estoque para colocar esses novos contratos e você vai vendendo o que está para ser vendido também, você vai conseguindo vender e não vai ter que fazer novo CAPEX para comprar montar um estoque, né? Então, eu acho que é isso que vai acontecer em 26, e aí então você vai voltar a ver o ROIC crescer, você vai voltar a ver uma rentabilidade mais de acordo com o que é o negócio de caminhão, né? Que é um negócio muito bom, né? Que você, historicamente, é um negócio que tem um ROIC spread, um spread, então, da seu ROIC para o seu custo de dívida muito atrativo, né? Que sempre foi muito bom. Foi sempre melhor do que inclusive, no negócio de carros, né? De aluguel de carros, que é um mercado muito mais competitivo, mais difícil, onde ele não é o player dominante. Em Vamos, ele é o player dominante no mercado de caminhões. Então, eu acho que é um ativo muito interessante, que está vivendo um momento particular realmente difícil, que eu não acho que é só conjuntural, não. Eu acho que também tem coisa que é tomada de decisões que foram equivocadas, né? De comprar mais estoque do que deveria, então você agora está com esse estoque parado aí que você não consegue colocar para utilizar. É verdade que o problema também é que a devolução grande, você acaba voltando para o estoque algo que não estava no estoque, ou a retomada grande volta para o estoque ativo que você não tinha antes, então você tem que botar esse ativo também para trabalhar e às vezes não dá, o tanto que você vende não é suficiente para matar isso que está tendo de retomada, mas foram decisões erradas, né? Comprei mais do que deveria, fiz contratos a preços que não eram tão bons, usei uma taxa de juros lá atrás que era pequena, então rentabilizei o meu contrato numa taxa de juros muito baixa, que agora essa taxa de juros explodiu, então estou com uma rentabilidade ruim de alguns ativos antigos. Então você tem algumas questões, eu acho, realmente de tomada de decisões que não foram as melhores, mas que entenderam, estão também com essa cabeça de, a gente precisa desalavancar, a gente precisa aumentar a utilização do estoque, e isso eu acho que é a chave para o case de Vamos para 2026, e eu acho que isso é bem factível de acontecer. E a gente está falando de uma empresa aqui, né, que mesmo com esse lucro horroroso, que foi revisado várias vezes para baixo, a gente está falando desse ano entregar, 400 milhões de lucro, 350 milhões de lucro, uma empresa que está valendo 4 bi, 10 vezes, né? Se o ano que vem você esse lucro vai para 500, né? A gente já está falando de uma empresa que vai estar aí entre 6, 7 vezes lucro. Também não é que estamos falando de um negócio assim caríssimo, né? Então, acho que eu acho que vai ter uma melhora no negócio por parte de uma utilização maior da frota, que isso pega a rentabilidade do negócio todo e é muito positivo. Você também está falando de uma empresa que tem um valuation bastante atrativo. É aquilo, né, Daniel? Obrigado pela... Desculpa, Gabi, só um segundinho só. E aquilo, né, Daniel? Obrigado pela resposta primeiro. Imagina. E se ela volta a apresentar os resultados que ela já teve, e deve voltar em algum momento, né? Porque é do negócio mesmo. Ela não vai negociar 7 lucros para o ano que vem, 8 lucros, né? Ela volta para 12, 13, 14. Sim. E você tem algumas difícil, coisas interessantes que estão acontecendo agora, né? Porque também a mesma coisa que eu te falei que foi verdade, que ele também fechou alguns contratos lá atrás com juros A2, então ele coloca um spread para a TIR dele, né? Ele faz ele está pensando num spread do custo de capital dele e talvez esse custo de capital dele ele estava calculando de uma forma, tomando os juros daquela época, e aí quando esse contrato vem para agora com juros tão altos, ele olha para trás e fala, esse contrato não é rentável. Agora ele está fazendo também contratos em cima de um juro muito alto, então ele tem que rentabilizar esses juros de 15 plus, né? 15 mais alguma coisa. Então esse contrato ele nasce com uma TIR muito alta. E conforme esse juro for caindo, e se essa é uma premissa, né? Isso não é a premissa que a gente trabalha, mas eu estou falando que o que pode ser, o que é interessante pode acontecer nesse próximo ciclo é que você está fechando juros com contratos muito rentáveis no momento de juro alto, que quando esses juros cair, você então vai estar com uma boca de jacaré, né, do seu spread, do ROIC para o seu custo de capital enorme.
porque agora você fechou aqui em cima e esse negócio, a parte de baixo fecha e esse negócio está aqui em cima, né? Então, ele tem esse ciclo, esse ciclo pode ser virtuoso em vários aspectos, né? Se de fato o juro venha a cair, né? Fora que é um negócio que a gente falou de muito importante, compra de caminhão, o cara quando faz a conta e tal, trocar caminhão, um ativo tão que são caros, né? Que você tem um custo de capital menor, um juro mais baixo, isso ajuda também você a ter mais esse apetite de trocar frota, de alugar, enfim, de crescer frota, né? Boa. E acho que para encerrar aí talvez o grupo, Daniel, é legal a gente falar da Automob, que é uma que eu sou bem otimista com ela, eu gosto bastante do case, eu trouxe aqui para o pessoal, inclusive, tem um tempo aí já sobre a tese, tem os riscos, né, mas eu acho que talvez ali do grupo, colocando ali os riscos dela, talvez seja que tenha mais potencial aí de retorno, na minha opinião. Queria ouvir um pouco de você também sobre a tese e se quiser também já explicar talvez um pouco para o pessoal como que funciona o modelo de negócio deles e tal, porque eu não sei se é óbvio para todo mundo como que a Automob hoje funciona, mas ouvir um pouco de você aí sobre ela. Tá bom, claro. Não, automóvel a gente tem um pouco lá no fundo também, e eu acho que uma tese, eu gosto dessa tese do automóvel, que é uma tese muito simples para mim, tá? É como eu estruturo essa tese da automóvel. Ela, depois a gente pode falar um pouquinho do que é o negócio, né? Mas ela nasceu numa cisão, ela era parte, ela tem, hoje são concessionárias, né? Tanto de pesados como de leves, né? Então carros e caminhões e ônibus, máquinas agrícolas. A parte de pesados, antes estava debaixo da Vamos, então a Vamos fez uma cisão desse negócio, ficou só com o negócio de aluguel e separou o negócio de concessionário. E o Grupo Simpar já tinha um negócio de concessionário de leves, que ele tinha investido lá em 2023, ele colocou 500 milhões, mas na verdade ele tinha uma compra que ele fez desde 1995, que ele fez, ele tinha as concessionárias original da Volkswagen, né? Então ele tinha a representação da Volkswagen via concessionário original. E era um negócio que ele tinha faz bastante tempo e ele fez um montão de aquisições. Eu acho que foram mais de 10 aquisições nos últimos 3 anos. Então, ele pegou esse monte de aquisição, esse monte de concessionário que ele tinha, criou a Automob Leves, estava dentro do Grupo Simpar, pegou a concessionário de pesados que estava na Vamos e juntou as duas, né? Teve lá um ratio de troca e tal. Então, no fim do dia, quem ficou com a ação da Automob do jeito que é hoje foi quem era acionista de Vamos e o controlador, no caso, Simpar, né? O acionista de Vamos, muita gente fala, pô, eu ia investir num business de locação, não num negócio de concessionário de leves, né? Então, pegou no dia lá, pegou o que recebeu, já, socou tudo no mercado. E no começo, o mercado estava meio perdido. Pô, quantas ações são realmente? Qual que é o market cap e tal? Porque não foi um IPO, propriamente dito, né? Ele nasceu de uma cisão e quem tinha Vamos recebeu um ticker que no dia seguinte virou uma empresa listada com tudo como a gente conhece. Então, você teve vários... por falta de conhecimento e tal, o cara não queria. Então, você teve várias coisas que aconteceram durante esse período, né? Mas a minha tese, ela é o seguinte... Esse cara, pós-cisão, pós um monte de aquisição, ele está num trabalho de arrumar a casa. Hoje, você está falando de uma empresa que tem margem EBITDA de 4%. Ele fala o seguinte, até 2026, com todo o caminho que eu estou fazendo até 2026 de automação, sistemas, está investindo um monte nas lojas... Todo o processo, né, de realmente virar uma empresa listada, de todo esse processo que antes era quase que um balaio de gato ali, de um monte de concessionário que ele comprou, né? Todo esse processo, essa arrumação de casa vai levar eu de um EBITDA de 4% que eu tenho hoje para uma margem EBITDA de 6% em 2026. Pô, sair de 4 para 6 não é nada, né? Não é nada, mas é 50%. Que a gente vai sair do EBITDA de margem de 4 para uma EBITDA de margem de 6. Isso é aumentar seu EBITDA em 50%. Beleza, primeiro ponto.
vou aumentar meu EBITDA em 50%. Você pode falar, pô, é 12, 18 meses, mas esse é o caminho. E isso já aconteceu. Lá atrás ele tinha essa margem, quando era só uma concessionária, era só original. Ou se você olhar para os peers de fora, eles têm margem de 6, 7, 8. Então isso é factível. E a gente pode falar qual que é o caminho que ele vai fazer e tal. Ele tem várias coisas para fazer para chegar nisso, mas esse é o caminho. Então sai de 4 para 6, isso aí a gente está falando de um EBITDA crescer em 50% em 12 ou 18 meses. Beleza. Aí você vai então agora para o enterprise value da empresa, né? O valor da empresa. O market cap dele hoje não chega a 500 milhões de reais, mas vamos lá, 500 milhões de reais. E ele tem, vamos colocar aqui, 2 bi de dívida líquida. Então a gente está falando de uma empresa que tem 2,5 bi de EV, de valor de enterprise, sendo que apenas 20% disso, um pouquinho menos, mas vamos usar 20%, é o market cap. Isso, se a gente falar que esse ano ele vai fazer 600 milhões de EBITDA, a gente está falando que essa empresa está 600 e pouquinho milhões de EBITDA, ela está falando que a gente está, nessa empresa hoje, final do ano, está fazendo 4 vezes EV/EBITDA, o múltiplo dela hoje. As empresas lá de fora fazem 7, 8 vezes, mas ela está tradando a 4 vezes. Beleza. Vamos pegar agora, eu falei que esse EBITDA vai crescer 50%. Não estou falando de receita, eu só falei que sai a margem de 4 para 6. Vou aumentar a minha EBITDA em 50%. Como só 20% do EV dela é o market cap, eu estou falando o quê? Para ela manter o mesmo múltiplo, final do ano que vem, esses mesmos 4 vezes, como ela cresceu 50% o EBITDA, o market cap dela tem que multiplicar por 5 vezes o que você cresceu no EBITDA. Essa é a continha. Então, para eu manter, se eu chegar lá no final de 26, continuar 4 vezes EBITDA, como o meu EBITDA cresceu 50%, e grande parte desse EV dela é só dívida, então a dívida se mantém. A dívida se mantém os 2 bi, né? Então você não cresce dívida. Então o market cap, para a gente continuar com esses 4 vezes, ele precisa ser 5 vezes o que você cresceu o EBITDA. Então isso é muito poderoso. Então vamos falar, o cara não vai crescer 50%, ele vai crescer, vamos dar a benefício da dúvida para ele, 1 sobre 0,20, é 5, né? Então não vamos dar o benefício da dúvida para ele e vamos falar que ele vai crescer só 25%. Beleza, vai crescer 25%. Para você continuar, chegar no final de 26 com o mesmo múltiplo, quer dizer que o seu market cap teve que multiplicar 5 vezes o 25%. Então teve que crescer 125%. Na pura matemática, né? Sem fazer muita força, né? Então, esse é o meu call. Esse cara, ele é muito barato, num EV que é pouco market cap, num EBITDA que ele está falando que vai crescer muito. E eu não estou falando de receita, estou falando que vai crescer muito só ganhando eficiência, que ele tem que sair de 4 para 6. Então, esse é um call, para mim, muito bom de automóvel, fácil de entender, que não precisa de muita coisa. Eu não estou colocando aqui, o mercado vai crescer X, YZ, e aí vai crescer. Não, eu só estou falando que ele vai sair dessa margem que é horrorosa de 4% para uma margem normal de 6%. Só que isso é 50% a mais de EBITDA. Aí do negócio, né, só explicar um pouquinho. No Brasil você tem o que se chama a Lei Ferrari, né, e ela rege todos os concessionários do Brasil. Então, se você quer ser um concessionário no Brasil, você vai lá, chega a marca, fala, tô indo no Brasil, vou colocar, quero uma loja em tal lugar, vou querer colocar em São Paulo. Aí você vem com um projeto de loja, de lugar, de fluxo, não sei o que, tudo. Tem um processo de bid lá e a marca escolhe quem que vai ser o cara que vai ser o meu concessionário, o meu representante nessa região. Você fala, quero o grupo Simpar. Por quê? O cara é o maior grupo do Brasil. Ele tem quase 200 lojas de concessionário, tem todas as marcas que você imaginar de carros, então Volks, GM, Ford, as chinesas que estão aqui no Brasil, está dentro do portfólio dele. Então, no geral, quando uma marca nova entra, ela quer um grupo que já é consolidado, que já conhece o mercado, que, já sabe como é que funciona. Então, por exemplo, ele tem alguns hubs, né? Ele é muito forte em São Paulo, caminhões é forte no Mato Grosso, no Paraná, carros, ele é forte em São Paulo, é forte no Maranhão. Maranhão, 50% do emplacamento de carros no Maranhão é automóvel. Porque ele tem um hub lá e tem todas as marcas. Então você vai, por exemplo, você vai no shopping Aricanduva aqui, né? Aricanduva, que tem aquele monte de... Ele tem 9 lojas lá. Você fala, deixa eu ir aqui comprar um negócio aqui na Volks. Não. Deixa eu ver aqui do lado na chinesa lá, não sei, na BYD. Você tá achando que tá em outra...
tá no mesmo cara, tá tudo dentro da Automob. Então, o que ele ganha hoje? Você tem duas formas de você vender esse carro. Uma forma é que eles chamam de venda direta. Então, por exemplo, algumas montadoras trabalham dessa forma. Você quer comprar um carro, não fica no estoque da Automob, da montadora, e ele simplesmente faz a intermediação entre você e a montadora. E ele recebe um FII por isso. É uma venda excelente, porque você recebeu um FII por isso, uma margem melhor, e você não teve que gastar estoque. Então, você tem uma rentabilidade, um ROIC muito maior nesse tipo de venda do que a venda que também tem alguns casos que ele tem que comprar o ativo, né, e vender para o cliente, se for esperar o ativo lá, e tem que girar esse ativo rápido e vender para o cliente. Ele vende tanto carro novo como carro usado. Uma estratégia que ele está tendo hoje para aumentar essa rentabilidade, por exemplo, é aumentar a penetração do carro usado nas lojas dele, porque o carro usado deixa uma margem melhor. Então, hoje, por exemplo, ele tem um ratio, né, que a gente chama de carro usado para carro novo de 0,7. Ou seja, a cada carro novo que ele vende 0,7 carro usado, né? Mas ele tem algumas lojas que esse número é 1,5. Ele vende mais carro usado do que novo. Por quê? Porque o cara tem espaço na loja, porque o cara tem sortimento, ele conseguiu pegar e arrumar os carros usados para estar na loja dele, ele fez um bom trading. Então, ele está arrumando todas as lojas dele, porque ele pegou muitas lojas que ele comprou, várias concessionárias, que não tinha esse métier, esse negócio de vender carro usado. O cara só vendia carro novo. Então, ele comprou a marca, ele comprou lá a concessionária quando ele fez esse processo de consolidação do setor, que é um setor muito fragmentado. Quando ele fez um pouco desse processo de fragmentação, de consolidação, ele pegou algumas lojas que o cara só vendia carro novo. Então, agora ele está nesse processo de, colocar carro usado para vender. Ele centralizou uma oficina, então quando você vai comprar um carro lá e fazer, pintura, peça, não sei o que, tudo... isso roubava espaço de uma concessionária. Quando você usa um espaço para alguma coisa, você deixa de colocar carro lá. E às vezes o espaço é caro. Então, o que ele fez? Eu vou centralizar essa minha oficina. Jogou uma oficina lá em Guarulhos. Então, hoje, tudo quanto é carro de 20 lojas dele, centralizou tudo nesse negócio, nessa oficina em Guarulhos, que começou a rodar em abril, por exemplo. E desse tipo de coisa, tem várias coisas que ele está fazendo para deixar mais otimizado o negócio dele, mais padronizado, para quando você entra numa loja da Automob, seja a marca que for, ter o mesmo processo, né? De, vender o seguro, vender o consórcio para o cara. Esses negócios, que não são propriamente são serviços financeiros, que ele chama F&I, né? Serviços financeiros que ele tem numa loja. Esse negócio tem margem de mais de 90%. Assim, é um negócio excelente. E hoje ele só faz 9% da receita dele, é isso aí. Quanto que você olha para lá fora, por exemplo, outros modelos de concessionários lá de fora, né, que são listados, a média é de 25%. Então, imagina, sai de 9 para 25, um negócio que tem muito mais margem que o negócio dele, que é um negócio de margem de 14%, dependendo se for um carro novo, mais para 10%, se for um carro usado, mais para 15%. Né? Então, tem várias coisas, ele está numa jornada, né, de expansão de margem, de consolidação, de colocar, então, tudo o que ele comprou, colocar, padronizar e nesse processo, eu acho que é muito factível ele sair dessa margem de 4 para 6. Então, parte do negócio é esse e parte da estratégia é essa aí, como a gente está pensando o nosso investimento em Automob. Deu uma aula pro pessoal aí. Essa tese. Muito legal. Boa. Eu não tinha parado para pensar com essa cabeça, esse cálculo que você fez. Só para tentar trazer um pouco de número para a galera, e me corrige se eu estiver falando besteira, mas eu estava olhando aqui os números enquanto você falava. Ela fez 120 milhões de EBITDA mais ou menos no trimestre passado, então, se a gente analisar aqui, dá para falar que ela vai fazer 500 milhões esse ano. O que você está falando essa mudança de 4% para 6%, é um acréscimo de 50% no EBITDA para o ano que vem. Então, perfeito. Mais 250 milhões no ano que vem. Perfeito. E aí, esses 250 milhões a gente faz vezes 5, é o que ela deveria ganhar de market cap. É isso que é a ideia, né? Na verdade é o seguinte, quando você... não sei se está com a calculadora aí, vou colocar os números aqui, né? Vamos trabalhar que ela tem hoje, eu acho que ela vai fazer mais que 500, tá? Mas para simplificar, vamos colocar que o múltiplo seja 5 vezes EBITDA hoje, tá?
E aí a gente vai manter esses 5 vezes fixo, né? Então eu tô falando que se você não expandir múltiplo, nem cair múltiplo, é aí que você vai ter que ganhar, o seu market cap tem que subir muito para manter o múltiplo. Então você pega, hoje, 5 vezes EBITDA, a gente está falando que é 500 milhões e o seu EV 2.500, perfeito? Então vamos para o ano que vem. Então o ano que vem virou, a gente falou 750, quanto que é? Para quanto que vai? 750. 750, perfeito. Eu já Então fiz pega... aqui, vezes 5 vai para 3,7 bi. Perfeito. E aí tira 200 da dívida líquida, quanto que fica? Vai sobrar, vai ter que dobrar basicamente o papel. Perfeito. Então é isso. O que o EBITDA crescer, o que eu tô falando é que o que o EBITDA crescer, como o seu ratio entre market cap e EV é só 0,20, o que o seu EBITDA crescer, para o múltiplo se manter igual, você tem que multiplicar esse crescimento de EBITDA por 5. Então, se o EBITDA crescer só 25%, então o market cap, para se manter o mesmo múltiplo, tem que ser 5 vezes 0,25. Se o EBITDA crescer 50%, para o seu market cap o EV, o múltiplo se manter igual, o seu market cap tem que ser 5 vezes 50%. Essa é a continha. Legal. Boa. Boa, acho que eu queria falar de uma empresa diferente aí, até a gente estava conversando no bastidor, que é a Cosan, né? A gente teve um evento aí no final de semana, né? No domingo à noite, mais preciso. Aí eu queria a opinião de vocês ali, você até falou que conversou com a empresa, qual que é a visão que vocês estão ali? Vocês acham a tese legal, mesmo depois desse aumento de capital? E tem um problema ali ainda, né, para resolver, que seria a Raizen, né? E até eu vi uma matéria, se eu não me engano, foi numa declaração que esse trade, né, que o BTG e a Perfin fizeram, esse investimento, eles já bucam meio que a Raizen a zero, né, porque eles olham os outros ativos com muito valor. O que vocês estão achando ali, a opinião de vocês, se vocês têm na carteira? Sim, nós temos Cosan na carteira, nós tínhamos antes do evento, então a gente sofreu na segunda-feira com o evento, a gente até aproveitou para comprar um pouquinho, mas assim, como a gente está olhando, né, eu acho que é um risco de quando você, inclusive, eu imaginava que era um risco mais quando você estava nas empresas de baixo, né? Você tomar uma passada do controlador, né? Que é até um risco da Simpar quando você está nas empresas de baixo. Pô, Vamos, quem era acionista de Vamos, não gostou nada da cisão que fizeram com a Automob, que a gente teve que pagar, quem era acionista de Vamos, a Automob que estava na Simpar, com cash no múltiplo alto, né? Então, pô, você sempre tem esse risco, né? Do controlador, de repente, dá aquela falada, putz, o minoritário, bom, veja bem, agora dessa vez quem vai pagar a conta vai ser você. Na Cosan, você, em teoria, estava junto com o controlador, né? Ali, junto. E a gente ficou surpreso com o que foi anunciado na segunda-feira, na verdade, domingo à noite. Já era muito conhecido pelo mercado que se estava costurando alguma coisa para a Cosan, porque era óbvio que precisavam de uma injeção de capital, tanto na Cosan como na Raizen. Então o mercado já especulava que o BTG, inclusive, faria alguma coisa, estava em conversa, já tinha saído no jornal, né, que o BTG estava em conversa com a Cosan e tal. Até por isso o papel da Cosan até tinha dado uma raliada. Parte porque o pessoal falou, pô, o BTG vai entrar nisso aqui, vai ajudar e tal. Então, qual que é o ponto aqui, né? O que aconteceu? Eu acho que o ponto é que eles fizeram a parte ruim, né, disso, é que eles fizeram um aumento de capital. Vão fazer, né? Tem que ser aprovado na Assembleia, na verdade, ainda daqui um mês. Que, obviamente, vai ser, porque o Água Santa vai poder votar na Assembleia, que é o controlador da Cosan, que é o Ometo, né? É que você vai fazer um aumento de capital a R$5 sem direito da prioritária, que o pessoal chama, né? Que geralmente quem tem o papel, quando se faz um aumento de capital, assim, a um valor que seja, quem já é acionista geralmente recebe um recibo, um direito, na verdade, que você pode também participar daquele mesmo aumento de capital que o controlador está participando, ou mesmo nas mesmas condições. Isso não vai acontecer com a Cosan nesses R$5. Do lado da Cosan, o que acontece, né? Ele precisava arrumar a casa de alguma forma ali, né? Ele precisava dessa desalavancagem na holding, que era uma holding que tinha aí mais de 20 bi de dívida líquida. E ele começou a conversa, se você for pegar o preço da Cosan, lá em agosto, ele ficou perto dos R$5, né? Que foi onde arrumaram esse aumento de capital. E o preço, e o papel, a Cosan só vinha caindo, era dia após dia, só caindo, o mercado falando, pô, esse cara vai ter que queimar os ativos, ele vai ter que estar não sei como ele vai se arrumar e tal.
E aí começou a entrar esse boato do BTG e o papel andou. Então, eu acho que o que aconteceu foi que no meio das negociações, o papel andou, mas as negociações já tinham acontecido, já estava rolando, né? E no meio das negociações, o papel estava R$5. Então, o BTG falou, ó, onde você consegue 10 bi? Pô, não é fácil você levantar 10 bi no mercado, né? Em um mês, né? O minoritário falou, pô, eu queria participar. Aí o cara fala, beleza, com quanto? Ah, eu coloco 2 bi. Pô, 2 bi você não me resolve, cara. Eu precisava de 10 bi. E alguém chegou e falou com o cheque, ó, no 5 eu coloco 7 bi e meio. 7,250, né? Que vamos colocar entre os três lá. Perfim, o próprio Água Santa e o BTG. Então, no fim do dia, ele teve que aceitar esse cheque, eu acho, que era onde tinha preço para esse cheque desse tamanho. E ele está falando que ele abriu a oportunidade para quem é... E esse cheque, ele vem com algumas cláusulas, né, interessantes para quem é acionista, né? Então, por exemplo, primeiro você vai colocar a Cosan lá, quem continua como controlador é o Ometo, mas a Cosan vai ter... Você tem no acordo de acionista entre eles alguns poderes de veto. Então, por exemplo, um investimento da Vale, que foi feito lá antigamente, hoje não faria, porque o BTG estando lá teria de passar pelo crivo do BTG também. Né? E para o cara poder falar, quero ou não quero. Ele poderia ter falado sim, mas tem mais um cara para olhar o negócio, né? E dar o go ou não go. Então, eu acho que aumenta a governança no sentido de, pô, tem mais pessoas, e pessoas muito boas e competentes, olhando os próximos passos da Cosan. Onde eu vou investir, onde eu vou colocar dinheiro, onde eu vou desinvestir. Então, essa é a primeira coisa, eu acho que isso é positivo. Segunda coisa positiva, você, obviamente, desalavancar a holding no tanto que você precisaria. E o próximo passo de desalavancagem, que eles também estão com o mesmo speech da Simpar, de, pô, eu quero zerar a minha dívida na holding, você tem muito mais tranquilidade para fazer isso. Imagina o cara que tinha que vender, ele tinha que levantar dinheiro, o mercado todo sabendo. Primeiro ele tentou com o Move, que é o business dele de lubrificante. Aí ele veio lá em outubro do ano passado e falou, ó, pessoal, vamos fazer o IPO de Move aqui. 10 vezes EBITDA, hein? Aí o mercado olhou para ele e falou, pô, você tá de brincadeira, né? Você tá precisando de dinheiro, quer que eu pague 10 vezes? Não, não pago. Não teve book a 10 vezes. Aí veio, não, pô, 8 vezes, vai, 8 vezes, paga 8 vezes, por favor, pô, um business lá fora, se trade dá 14 vezes, tô vendendo a 8 vezes o mercado, cara, 8 vezes não vendo, eu compro pra você a 6. Aí, putz, a 6 não, tô entregando tudo, deixa eu tentar ter um pouco mais de fôlego, esperar. Então, assim, os ativos todos da holding estavam sofrendo por preço porque a holding estava em problemas. Até a Rumo era uma, né? Até que o mercado Rumo estava batendo achando que a Cosan ia vender no mercado. Perfeito, até a Rumo era uma. Então, esse dinheiro, além de você trazer um pouco de governança, que eu acho que é importante, no que vai ser feito de próximos desinvestimentos e investimento, você também traz um fôlego para a holding de poder vender os ativos no momento certo, no preço certo. Então, isso é bom também pro cara que é holder da Cosan, né? Então, o primeiro momento, você realmente não teve as mesmas condições que teve o controlador, isso é verdade. Ele vai te dar uma possibilidade de participar quem era acionista nessa época, ele vai te dar a oportunidade. Então, são duas tranches, né? A primeira, que é até... vamos arredondar aqui, até 9 bi, 7 bi e meio vai colocar esse grupo e vai sobrar aí 1,8 bi, 1 bi e meio, para quem quiser participar desse bloco a R$5 entrar também. Só que é um bloco que, como esse acordo de acionistas, eles colocaram um lock-up. Ele não vai poder vender 50% da ação dele por 4 anos, o BTG e a Perfim, 50%. Então, quem entrar, ele falou, ó, vou fazer um book aqui para quem quiser entrar R$5, poder entrar também. Só que com lock-up também, em vez de 4 anos, 2 anos, mas se você quiser dos 50% das suas ações, você pode entrar também. Aí eu não sei se esse book vai ter muita demanda, pouca demanda, mas em teoria ele abriu a porta para quem quisesse também participar nesses R$5. E o que sobrar dessa oferta entre os 7,2 bi que vão colocar esses novos controladores, o 1,8 bi, que é o ROR issue, né, que o pessoal chama, que é a parte extra que ele vai oferecer a 5, o que sobrar disso, ele vai dar a prioritária para quem era acionista. Não é a prioritária, é uma preferência para quem era acionista na sexta-feira, quando anunciou o papel. Então, de alguma forma, ele quis dar um agrado para quem era. Falou, ó, não é que você vai levar 0 a R$5. Alguma coisa eu vou deixar você levar a R$5. Mas pense nos benefícios que eu estou trazendo para o grupo, né? De uma governança melhor, um dinheiro que vai trazer fôlego para essa holding, que vai poder destravar valor nas empresas de baixo, né? Então, eu acho que é um pouco disso. A gente gosta muito quando você faz um valuation das empresas de baixo. A gente
a mesma coisa que a gente faz na Simpar, né? Pô, deixa eu fazer o sum of the parts, o soma das partes ali das empresas o portfólio da Cosan, pô, é um portfólio excelente. Rumo, um ativo bastante único, né? Irreplicável de ferrovia, que está sendo muito questionado agora também por conta de volume e tal, mas é um bom ativo e também está investindo muito CAPEX para crescer a sua ferrovia, né? Então não está gerando tanto caixa assim, mas porque está investindo muito, mas é um ativo muito bom. Compass, um ativo excelente de concessões de gás, né? De distribuição de gás aqui principalmente em São Paulo, né? Que é com gás, mas tem outras 8, Brasil todo ali, né? Principalmente o Sudeste. É um ativo excelente. Depois a Move, que a gente falou, que em algum momento deve vir para o mercado também, mas no múltiplo mais correto, né? Também um business bom. E a Raízen, que está num momento extremamente difícil, complicado, que como você falou, pô, o pessoal botando zero. E aí o medo era que, pô, é zero ou é negativo? Porque pode ser negativo se eu tiver que continuar colocando dinheiro nesse cara aí para esse cara sobreviver, né? E aí, essa é a vantagem, mais uma vantagem da governança que traz o BTG Perfin, né? Que eles colocaram como condição que nada de dinheiro novo da Cosan pode ir para a Raízen. Então, hoje, a Raízen vai ter que se virar, vai ter que também fazer um aumento de capital ali extremamente dilutivo, não sei, a R$1, talvez, sei lá quanto, mas vai ter que fazer também para se arrumar a casa, para dar um jeito. Mas não vai ser a Cosan, não vai colocar mais dinheiro, não vai colocar nada de dinheiro na Raízen, né? Só que a Raízen, a gente tem que lembrar também que a Raízen não é só Cosan. A Raízen é Shell, né? Hoje, quando você abastece no posto, você não vai no posto Raízen, você vai no posto Shell. Então, você tem uma JV entre a Cosan e a Shell, que formaram a Raízen, 50-50. Só que o risco de marca, ela tá muito mais na Shell do que na Cosan, porque é a Raízen, né, cara? A Raízen, pô, o que é? Ninguém sabe o que é. Isso que eu não tenho. Agora, a Shell não. É uma empresa que opera muito no pré-sal no Brasil. Ela tem 5 bi de lucro que ela remessa para a empresa dela, a holding dela também lá fora, né? De coisas que ela faz aqui no Brasil, na exploração do petróleo, porque o negócio dela é exploração de petróleo. Então, ela faz muito resultado no Brasil e tem aí agora o piano da Raízen junto. Então, o que eu acho, cara, é que ela vai ter que estar muito mais a bola com a Shell do que provavelmente com a Raízen ou Cosan, né? No caso, a Cosan, resolver esse negócio. Porque o risco de imagem está mais na Shell do que na Cosan. E aí eu acho que eles vão ter que resolver. A Cosan provavelmente vai ser diluída nesse ativo, porque a Shell, ou se também o pessoal está especulando que talvez algum outro investidor também entre e coloque dinheiro novo na Raízen para equalizar a Raízen, que hoje realmente ela não para de pé do jeito que ela está, né? Então, mas resumindo, eu acho que são ativos bons, que também estão amassados, os que estão listados estão amassados, provavelmente Rumo está amassado porque você tem essa pressão do controlador, você tira essa pressão do controlador, dá a oportunidade dele para ele valorizar os ativos dele que estão embaixo. E quando você faz essa soma da partes, você ainda encontra muito valor na Cosan, mesmo após a diluição que vai ser feita a R$5 em todos os acionistas atuais da empresa. Boa, legal. Um ponto, né? Eu vi que a Shell falou que não queria portar mais, porque eles já têm uma participação grande, eles virariam um controlador, eles teriam que consolidar a dívida no balanço. Se, por exemplo, a Cosan também não vai botar dinheiro, que eu achei muito positivo isso, né? Tanto é que eu acho que boa parte da reação do papel boa foi isso, né? Sim. Você acha que tem risco de, por exemplo, a Raízen pedir uma RJ e daí eu acho que até seria positivo para a Cosan, né? Eu acho que sempre existe uma probabilidade, mas eu acho que ela é baixa. Primeiro, eu acho que o principal ponto é a gente lembrar que Shell é uma marca importante e conhecida. Então, você tem um risco de imagem muito grande. Falar, pô, Shell pede RJ, né? Cara, isso é um risco que vai sair no jornal, né? A operadora da Shell. Claramente. E, de novo, a gente vai lembrar aqui que eu falei, Shell, ela não é só operadora de pós de gasolina e usina de etanol. Ela também é exploradora de petróleo, lá no pré-sal, onde ela faz muito lucro, ela tem muito resultado lá. Então, você tem um negócio assim meio, sabe aquele negócio meio político de, pô... Que tem que resolver, né? Tem que resolver, cara. Não me vem aqui querer dar o totó em todo mundo, sendo que você tem uma operação super rentável aqui, sendo que o seu nome, que é o que está no posto de gasolina, pô,
Aí vai chegar lá o político em Brasília, vai chegar o cara, ó, veja bem, vamos... É igual que a gente tá vendo, pô, o Banco Brácolo, né, tá aqui dando voltas aí, tentando se arrumar, porque tem um risco, nunca é tranquilo para uma empresa grande, para o sistema, falar, putz, meu, RJ. Não é assim tão tranquilo, existe um risco de imagem e outras coisas que acarretam numa RJ. Segundo ponto, você tem os bondholders, a Raizen tem um monte de bond emitido lá fora. Se você for ver, não é a dívida da Raizen é excelente, é tudo alongada, vencimentos depois de 28, 30, que são um monte de dívida em dólar que ela emitiu, o bondholder lá fora, que se você for ver o yield que trada, os preços desses bonds, não é de empresa que vai pedir RJ. Por quê? Porque o cara entende que o risco Raizen é risco Shell. Então, isso não é que vai gerar um cross-default na Shell, mas isso gera um risco, é um risco sistêmico para a Shell. Porque, pô, imagina eu defaultar no meu bond no Brasil, da minha operação do Brasil. Faz Pô, sentido. isso aqui vai pegar no meu bond internacional. O cara, pô, você deixou o negócio lá morrendo, você não pagou o cara, pô, então esse daqui você também, agora você quer emitir de novo, vai ter que pagar mais. Então, é um risco sistêmico para a Shell, acho que muito grande, para ela deixar o negócio, pô, vamos para o RJ aqui, dane, você não quer botar dinheiro, também não vou botar dinheiro e vamos para as cabeças. Eu acho difícil, eu acho que ela tem aí algumas questões que ela olharia antes de pensar em, pô, vamos deixar o negócio explodir. Primeira coisa é vender ativo, e eles estão fazendo, né? Eu acho que está ganhando tempo. O problema é a dívida é muito grande, então a serviço dos juros é altíssimo, ele vende ativo e praticamente o que ele vende come tudo no juro que ele tem. Mas ele tem a operação na Argentina, que está vendo, isso sim deve dar uma boa... entra um bom dinheiro, mas as usinas, a gente está falando de algo de 15 bi aí, que ele pode levantar entre... Já levantou 4, mas entre os ativos que faltam vender aí, usina e mais Argentina, a gente está falando de uns 15 bi. O mercado calcula que mais outros 15 bi resolveriam. É um cheque grande, mas eu acho que é possível. E aí a questão de consolidar, aí você começa a achar formas de fazê-lo, né? Não quero consolidar, beleza. Então eu coloco dinheiro numa... Eu não sei, cara, mas assim, o mercado é extremamente criativo em formas de se colocar dinheiro para não parecer alguma coisa que eu não quero que pareça, né? Seja, sei lá, um conversível, sei lá o que o cara vai fazer. Mas eu acho que existem formas dele fazer e resolver alguma outra subsidiária, enfim, eu não sei como, ou ele, assim, achar algum outro parceiro, que eles devem estar procurando também, para resolver isso. Eu acho, inclusive, que, pensando no cabeça BTG, eu também não colocaria um cheque de 5 bi na Cosan sem saber que Raizen está bem encaminhada. Pô, não, tem uma bomba ali para estourar. Putz, cara, será que eu vou colocar 5 bi na Cosan, sabendo que tem uma bomba para estourar aqui daqui meses? O cara pediu uma RJ, vou ter que entrar nesse processo também, porque querendo ou não, agora eu sou maioria aqui na holding, que controla o cara, não sei o quê. Então, assim, eu suspeito que já existe alguma forma, existe já algum plano bem encaminhado para a Raizen estar sendo desenhado e que vai se resolver e não muito tempo daqui. Parece que o risco, então, aconteceu o que aconteceu na Cosan, né? O mais favorável, de vir um aumento de capital para baixo do que RJ. Faz sentido esse ponto da Shell. Eu acho que sim. Acho que sim. Boa, legal. Só para terminar esse tema, Daniel, assim, vamos lá, né? Como você falou, é uns 25, 30 bi, né? Para deixar a Raizen, assim, ela vai ficar endividada, né? Mas fica mais tranquila, né? Parte follow-on, parte venda de ativo. Isso partindo do princípio que ela venda ativos que, assim, não deteriorem também esse resultado, né? Com preço bom, que não é trivial. Mas se acontecesse, por acaso, a RJ nela, né? Que eu acho que é uma hipótese pouco ventilada. Assim, seria tão ruim assim para a Cosan? Eu fico pensando que a consequência seria mais para a Shell, né? E a própria Cosan, tudo bem, né? Pega mal, mas de repente o mercado vai olhar mais daqui adiante, né? Que o BTG entrou agora. De repente não seja tão nocivo para a Cosan assim, não pode ser? Eu acho assim, cara, RJ, ela é sempre traumática, sabe? A gente, infelizmente, já esteve em alguns casos de empresas que estiveram muito próximos de RJ, ou de pedir RJ, e assim, muitas vezes é realmente o último recurso, porque
você fica travado em muita coisa, sabe? Você começa a ficar travado em novos negócios que você não pode fazer porque você está em RJ. E você, para a Cosan, você tem um risco que é o mesmo risco da Shell, que é o risco da sua dívida, né? Porque a sua dívida começa a sua índole, parte dela, parte do que você tem, do seu custo de capital, ele é do seu balanço também, mas também é da confiança que o mercado tem que você é um gestor ou um controlador que tenha não só a capacidade, como a vontade de pagar também. Então, o cara da Raizen, quando entrar numa RJ, o bondholder dele vai estar defaultado, não vai receber. E esse cara, provavelmente, é o mesmo cara que tem o bonde da Cosan. Aí, quando a Cosan quiser levantar dívida nova, que são dívidas longas e tudo mais, que ela tem e ela precisa, para rolagem e tudo, você começa a questionar. Fala, não, cara, se você não me pagou ali, o que me garante você podendo me pagar? Não é que você não podia, você tinha dinheiro, você acabou de fazer um aumento de capital de 10 bi, cara. Você não quis, você pagou porque você não quis. Então, quer dizer que os seus bondes todas as suas outras empresas começam a entrar também nesse questionamento. Pô, será que você vai querer me pagar nesse aqui também? Será que você também vai querer dar despertão e não me pagar? Então, você começa a ter um risco associado a Cosan, que eu acho que não é desprezível. Você tem que pensar bem antes de tomar essa decisão de, pô, eu vou dar uma RJ numa empresa como a Raizen, cara, que é grande. A gente está falando de 60 bi de dívida que tem ali, né? Você tem muita gente nesse negócio que confiou que você não tem somente a capacidade, mas você também tem a vontade de pagar. E se você mostrar que você não tem a vontade, isso pode dar não cross default, mas um risco geral que não é menor. E político também, né, cara? Assim, nunca é legal uma empresa tão grande dessa, que tem emprega tanta gente, que tem um trânsito... Pô, o Medo sempre foi um cara que teve um trânsito político muito bom, né, em Brasília, o próprio Esteves agora com o BTG lá na Cosan. Então, esse é um risco político que também os caras não querem isso, tá? Você tem que começar a entrar numa seara ali que não é legal, é um papo que não é bacana, esse negócio da RJ, né? Então, eu acho que é um risco, lógico que tem essa probabilidade? Acho que sim, mas eu acho que ela é baixa, porque por tudo isso que eu estou falando, eu acho que a saída vai ser muito mais venda de ativos e capitalização do que uma RJ propriamente dita. Bom, Daniel, muito obrigado. Imagina. Bom, da minha parte aqui tá tranquilo, Massa. Não sei se você e o Kevin tem mais alguma coisa, ou o Daniel tem algum comentário para fazer. Não, acho que é isso aí, cara. A gente passou aqui por duas holdings bem interessantes que eu acho que tem boas possibilidades aí de retorno nos seus ativos que essas holdings carregam. Então, acho que foi um papo legal. Boa, legal. Bom, queria agradecer aí, Daniel, pela participação, o pessoal da Exploritas, o Tussi. Quem quiser, eles têm o fundo deles, o Multimercado, ele está no aplicativo do TC, na aba Investir, e eles têm um grupo no TC também, que eles postam ali alguns insights, é bem legal, o Delábio fala lá, o Tussi, o Daniel... Eu vou mandar o link do grupo, inclusive, tanto no TC quanto no YouTube agora, tá? Show. Pra quem tiver interesse, vou mandar lá. E o pessoal sempre posta uns insights ali, comenta. É interessante ver a visão, né? Às vezes você vê uma casa, pô, por que eles estão que nem eles estão olhando automóvel? O que eles estão vendo, né? E traz uma adição no portfólio muito legal, né? Bom, queria agradecer aí a presença de vocês. E, pessoal, acompanhem o Daniel, o Túcio, o Delábio lá no grupinho aqui. Um chama Daniel, outro Delábio. São dois Daniels, fica fácil. Só falar os Daniels e a gente se resolve lá. Mas não, imagina, obrigado vocês pelo espaço aí. É isso, a gente está com o fundo, o Multimercado é o Exploritas Alpha, né, América Latina, e o FIA também, o nosso Exploritas Latam, FIA. São dois fundos que foca Latam, né, mas a gente faz 4 tipos de ativos. Então, são fundos bem bacanas, que costumam ser bem descorrelacionados com fundos aqui da indústria local. Então, às vezes, é um fundo legal para compor portfólio, né? Exatamente. Então, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, Marcos. Obrigado, Kevinho. Obrigado, Marcos. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço. Boa noite. Boa.